Salve, salve, galera! Seja muito bem-vindo ao canal UCP Tecnologia Brasil TV. Para quem não me conhece, eu sou Léo Carvalho. Vamos juntinho aqui nos próximos minutos para mais um vídeo de assessoria. O tema de hoje é sobre algoritmos, linguagem de programação e estrutura dentro da linguagem Python. Então pega o seu caderninho e vem comigo! Muito bem, como eu disse antes da vinheta, nós vamos falar sobre a estrutura de algoritmos, tá? Já aproveitando, tá? Aplicando essas estruturas dentro da linguagem Python. Então nós vamos ver aqui os comandos em Python de cada estrutura, beleza? Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha e ative o sininho da notificação para você ficar por dentro das atualizações dos vídeos que forem feitas aqui nesse canal, beleza? Então pegue o seu caderninho e vem comigo. Então, como eu disse anteriormente, tá aí a nossa primeiro slide, a nossa capa, falando aí do que vai ser abordado durante os próximos minutos do vídeo, tá bom? Então nós vamos falar das estruturas em Python e passar o comando em Python para você. A lógica, nós vamos ver a lógica de cada estrutura, para que serve e o comando na linguagem Python. Vamos iniciar nossa jornada? Então cola aí comigo. Então, mas para você entender o comando, você tem que entender a lógica desse comando. Não é verdade? Né? Então, para que serve o comando, cada comando, tá? Mas para você entender o comando, você tem que saber o que é um algoritmo e quais são as estruturas que compõem esse algoritmo. Beleza? Volta para o slide e vamos estudar aqui no slide do lado o que é como que compõe, o que compõe um algoritmo. Quais são as estruturas que compõem o algoritmo? Nós temos aqui as estruturas, tá? Lembrando que o algoritmo é o conjunto de comandos, de tarefas, cujo objetivo é alcançar um propósito, né? Então nós temos aqui um algoritmo, um exemplo de algoritmo, fazer o café da manhã, tá? Quais são a estrutura? Eu tenho que pegar, vamos supor, se eu vou fazer o omelete, eu tenho que pegar o omelete, quebrar o ovo, colocar na frigideira, ver, eu quero sal, precisa de sal, se precisar, colocar a pitada do sal, se não quiser, não precisa sal, né? Quantas vezes eu vou ter que girar aquele ovo na frigideira, entendeu? Então, você viu que é o conjunto de tarefas que tem como objetivo alcançar um propósito, que no caso é o meu omelete que eu vou tomar no café da manhã. Outro exemplo de algoritmo é estudar, tá? Estudar, pegar o livro, ler o livro, tal, decidir qual matéria que eu vou estudar, né? Quantas vezes eu vou ter que ler o livro. Então, veja que um algoritmo tem várias estruturas de decisão, repetição, tá? E é isso que a gente vai ver agora, tá? Então, veja aí a definição de cada estrutura, tá? Então, como eu falei, um algoritmo é geralmente
composto pelas estruturas abaixo. Por que geralmente composto? Porque o algoritmo não é obrigado a ter todas as estruturas, tá bom? Mas tendo uma sequência, um propósito já pode ser considerado um algoritmo, tá? Se tiver todas, amém, fica mais caracterizado o algoritmo ainda. Mas se eu tiver uma dessas estruturas, já tá valendo, tá bom? Então, olha só, uma sequência, tá? As instruções que são executadas, ou seja, as tarefas que estão sendo executadas numa ordem, tá? Lembrando que a nível de software, essa ordem é linear, tá? Você vai entender o porquê disso, porquê de algumas estruturas, o motivo no qual tem que ser aplicadas, tá? Dentro da engenharia de software. Temos aqui a estrutura de decisão, que permite decidir em duas opções, tá? Aqui, por exemplo, se for X verdadeiro, faça isso daqui. Se for falso, esse outro, tá? Repetição. Por exemplo, repetir um laço de código até uma determinada condição, tá bom? Então, essa estrutura em geral, e tá aí, sequência, estrutura de decisão, repetição é o básico de uma estrutura. Então marca aí que a estrutura do algoritmo é o que está aqui no texto. Tá bom? Léo, preciso ter todos? Não. Tá? Então você vai analisar e vai montar a lógica e estruturar o seu algoritmo dentro da sua lógica. A estrutura que você for usar depende da sua necessidade. Tranquilo? Então, vamos seguir aqui. Então, o que seria, Léo, um algoritmo sequencial? Sequencial, como eu disse para você, linear e ordenada de instruções. Esse é um algoritmo sequencial, tá? Então, esse algoritmo segue uma lógica, tá? E uma instrução é executada linha após linha, tá? Então, lá em cima, se eu tenho uma instrução na primeira linha, ela vai ser executada. Após a segunda linha, só vai ser executada depois do término da primeira linha. Então, esse é um algoritmo sequencial, tá? E em engenharia de software, o algoritmo é sequencial. Então, por isso que eu falei para você anteriormente que você vai ter necessidades, vai ter ali a função e o procedimento para você trabalhar repetição de código. Por conta disso, tá? Que ele executa linha a linha, tá? Linha a linha. Você não tem autonomia de escolher qual linha que vai executar. Por isso que tem os códigos, as funções e procedimentos que vão te auxiliar na repetição de um determinado intervalo de código. Beleza? Como eu falei, aqui no lado tá o exemplo claríssimo do que é um algoritmo linear, tá? Então vamos ver o algoritmo, o conjunto de tarefas para fazer um omelete. Foi o que eu disse anteriormente, mas vamos rever aqui. Então, nós temos a tarefa número 1, quebrar os ovos em uma tigela, tá?
Segundo, bater o ovo. Segundo, aquecer a frigideira. 4, adicionar os ovos batidos na frigideira. 5, adicionar sal e pimenta. 6, mexer os ovos na frigideira. 7, esperar até que os ovos estejam cozidos, fritos, enfim. 8, servir o omelete. Então você viu que ele é linear e sequencial. Você viu que esse algoritmo é linear, tá? E sequencial. Ou seja, executa linha a linha. Aí tá o exemplo claro, um exemplo aí básico para você entender o que é um algoritmo sequencial. Vamos voltar? Vamos lá. Então, a estrutura de decisão é aquela que a gente viu ali, que vai decidir se isso daqui for verdade, se essa condição for verdade, executa isso. Se for mentira, você executa essa outra coisa aqui. A grosso modo é isso, tá? A estrutura de decisão. Vamos supor, está chovendo? Não está chovendo. Leva o guarda. Está chovendo? Se estiver chovendo, leva o guarda-chuva. Se não tiver, não leva o guarda-chuva. É o exemplo que está aqui, tá? Então, é uma parte do algoritmo que permite que o programa faça escolha. É como eu falei, tá chovendo? Se tiver chovendo, se a resposta for verdadeira, você tem que levar o guarda-chuva. Se ela for falsa, você não leva o guarda-chuva. A lógica é simples. Não tem segredo para você. Tá? Então, tá aí o exemplo. Tá? Dentro da estrutura de decisão, tem vários outros laços, outras estruturas. Por exemplo, if, que ele só vai ver se é verdadeiro, tá? Então ele só vai executar aquele laço se ele for verdadeiro. Não tem comando para falso, tá? Tem o elif. O elif é vários if-elses alinhado, tá? Então você dá if e o elif e assim vai indo, tá bom? E o else, que é falso. Então, ou é if-else ou if-elif. Beleza? Compreendido, né? Então eu me comprometo a fazer outro vídeo explicando o comando, tá? Então fica atento aqui no canal que eu vou subir em breve um vídeo falando desses comandos, dos comandos de cada estrutura, de forma mais abrangente. Beleza? Então nós temos aqui a estrutura comum. Como eu falei antes, nós temos o if, o else e o elif dentro da linguagem Python. Então aqui a gente está vendo o conceito da estrutura e como é o comando em Python. Beleza? Então olha aqui. O if, como eu falei, executa o bloco de código se a condição for verdadeira. Então ele entra, tá? Else executa um bloco de código, ou seja, um intervalo, um conjunto de tarefas, de comando, se o if que você colocar for falso. Tá? Então, if else. Tá? If else. Beleza? Ficou claro para você? Então, se você tem uma necessidade de verificar se aquela condição
é verdadeiro ou falso, tem comandos para quando ela for verdadeira e tem comando para quando for falsa, então você usa o if else, tá? If else. É o exemplo que a gente deu no slide anterior. Está chovendo? Está chovendo. Eu afirmo, está chovendo? Verdade. Então leva o guarda-chuva. Está chovendo? Falso. Não está chovendo. Eu não levo o guarda-chuva. Tá bom? Então, e o elif, ele verifica o if, vai verificar. Se ele não for verdadeiro, ele vai te dar condições de fazer outras verificações alinhado. Tá? Alinhado. Beleza? Então aí o exemplo. E só lembrando que dentro do universo, digamos assim, do mundo de algoritmo, as escolhas são feitas com base lógica, ou seja, é sim ou não, verdadeiro ou falso. Tá bom? Anota aí. Dentro de algoritmos, principalmente no âmbito de engenharia de software, as escolhas são feitas com base em condição lógica. Foi o que eu coloquei aqui no slide para você. Tá? Então vamos ver o exemplo aí. O exemplo é o seguinte. É um if, aí tem uma variável temperatura, tá? Uma variável temperatura e se pergunta se ele é maior de 30 graus. Tá? Se essa temperatura for maior, um valor maior que 30, ele vai executar o que está dentro dele. Ou seja, lá na saída do algoritmo, ele vai coloque uma roupa leve. Se for falso, coloque uma blusa. Ou seja, ele vai indicar para você colocar uma roupa leve. Se aqui, por exemplo, for 40, ele vai executar, porque é maior que 30. Se aqui fosse 29, por exemplo, aqui ele ia executar, coloque uma blusa, porque é falso, tá? Não é maior que 30. Tá bom? Tá? Então anote aí. Esses conceitos você precisa saber. Tá? Em toda condição, você não consegue desenvolver um algoritmo se você não saber desses conceitos aqui. Você fica parado, tu não consegue sair do lugar. Beleza? Então, anote aí. Dá uma pausa no vídeo aí e faz as suas anotações. Beleza? Então vamos para o slide seguinte. Então nós temos aqui a estrutura de condição simples. Aqui tem uma variável qualquer, digite o número. Tá? Esse número é maior que 10? Se for, vai executar aqui. Se não for maior que 10, ele vai executar, não vai executar esse if e vai tocar o barco. Beleza? Então aqui temos uma condição simples. Verificar se A for igual a 10. Se ele não for maior que 10, ele ignora essa linha aqui e parte para a próxima. Tá bom? Ó. E como eu disse, nós temos uma condição composta. Que seria essa condição composta? O if else ou o if elif, tá? Então nós temos aqui digite o número,
Aqui, na verdade, aqui é para verificar se ele é par, né? Então, aqui, digite o número. Ele vai guardar em N. N é um inteiro, tá? E ele vai imprimir para o usuário essa solicitação, tá? Através aqui o input. O input ele vai escrever na tela, né? Na saída, né? Na tela, a solicitação, tá? A solicitação, esse que é o input, tá? Então ele vai escrever a solicitação para você digitar um número e esse número vai ser inteiro e vai ser armazenado na variável n, tá? Agora vem a condição if, que é a mesma coisa, se o valor de n, o resto de n dividido por 2 for igual a 0, número a par. Se não for 0, ele é ímpar. Então aqui, eu divido n por 2. Se tiver resto, vamos supor lá, 3 por 2 dá 1,5, tá? Dá 1 e sobra 1, né? Então ele pega a parte inteira, tá? Só a parte inteira. Então, 3 dividido por 2 dá 1 e sobra 1. O resto é 1. Ele é igual a 0? Não é. Então é falso. Então esse número é ímpar. Agora vamos dividir aí 20. 20 dividido por 2 dá 1, desce 0, dá 0, dá 10, né? Não sobra nada. Então ele é par, porque o resto é igual a 0. Aqui nós temos uma condição composta, tá? Então eu verifico se ele, eu faço verifico a condição, se ele for verdadeira tem o comando, se ele for falso tem outro comando, tá? A mesma coisa com o if e elif, tá? O if e o elif, tá? É a mesma coisa, mas ali no lugar do else você coloca o elif e vai colocando as condições elif, aí a nova condição com o if, tá? Se for if else, se for parar por ali, if else. Assim, no lugar do else, né, do falso, você vai colocando o elif. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. Aqui é aquilo que eu falei para você, tá? Condição alinhada. O que é essa condição alinhada? Condição dentro de condição, tá? Então nós temos aqui ABC. Qual é o maior desses três números? Então nós temos aqui o A, o B e o C é igual e os três são inteiro. E tem a solicitação para mim digitar o número, tá? Então digite o primeiro número, o segundo número e o terceiro número. Aí ele vai comparar A maior que B, tá? Então ele vai guardar A. Se for verdade, ele vai guardar A. Se for else, máximo igual a B. E o if, ele vai comparar o terceiro. Se ele for igual, mas igual a 3. Então ele vai imprimir aqui o maior. Vocês entenderam aqui a lógica disso daqui? Ele vai verificar se A é maior que B. Se A for maior que B, o máximo é A. Tá? Se ele for falso, ou seja, se ele não for maior que B, então, logicamente, B é o maior. Então, o maior é o B. Então, o máximo é o B. Tá? Aí,
ele entra uma outra condição para comparar se o C é maior que máximo, tá? Então, se ele for maior, ele printa, guarda o max, né, de máximo, né? Ele guarda o C no máximo e printa, devolve na tela a resposta, né? Tá certo? Então, o algoritmo mais simples de verificação, de comparação, né? Aí, a lógica é essa, tá? Ele vai verificar A maior que B? É. Então, o máximo é A. Tá? Tá? Daí, aí ele compara A. If máximo C é maior que máximo, que é o valor A, é. Então, máximo passa a ser C. Tá bom? Uma condiçãozinha aí que a gente vai testar depois mais pra frente. Tá? Agora, nós temos aqui a questão decisão múltipla. O uso é o tal, é a lógica que a gente usa para fazer um menu. Correto? Eu tenho uma entrada lá, um menu que eu dou opção para o usuário. Se ele apertar tal número, tal opção, eu vou lá para aquela opção, né? Então, a estrutura de decisão não é nada mais, nada menos que o menu. Vamos lá. Então, nós temos aqui a generalização de C. C não. Tá? C e C não. E alinhado. Pegaram a visão? Alinhado. C e C não alinhado. Ou seja, um dentro do outro. Se não for esse, se a opção apertada não for esse, veja se é o outro. Veja se é esse. Assim vai indo. Condição dentro de condição. Beleza? É a condição dentro de condição. Tá bom? Vamos voltar para o slide? Vamos lá? Então, nós temos aí um menuzinho, né? Então, nós temos aqui uma variável lá, capturada lá. Vamos pensar aí, uma variável qualquer aí, né? Então, ele vai comparar. Por exemplo, se essa variável for igual valor 1, executa. Caso ao contrário, verifica elif, porque digamos assim, a condição é falsa, mas vai ter outra verificação. Tá? Outra verificação. Eu poderia colocar aqui o else também, mas obrigatoriamente eu teria que colocar dentro do laço else um if. Então ficaria if else, dentro do else, outro if else. E assim vai até eu concluir a minha verificação. Tá? Mas em Python traz essa, digamos assim, essa facilidade, tá? Ao invés de colocar o else logo dentro do else, o if, eu coloco elif. A forma de fazer digamos assim, a resposta é a mesma, tá? O programa vai ser, o comportamento, digamos assim, do programa, do algoritmo vai ser o mesmo, mas só vai encurtar. A forma de fazer é diferente, mas a resposta é a mesma. Tá bom? Então nós temos aqui o elif. Então assim, se aquela variável, então tá aqui, ó, se aquela variável for valor 1,
executa. Se não for, verifica se a próxima condição, se ele é valor 2. Se ele não for, verifica se ele é valor 3. Se ele não for 3, acaba ali no else. Tá bom? Então aqui, digite o valor, caso variável. Beleza? Então nós vamos, mais pra frente nos próximos vídeos, nós vamos testar, brincar um pouquinho no compilador. Beleza? E lembrando que o algoritmo é a junção dessas tarefas. Condição, repetição. A gente vai ver aqui no contexto aqui, no âmbito desse vídeo. Tá bom? Então, nós temos aqui o exemplo, tá? Um exemplo, né? Aqui, se a opção for diferente de 5, ela vai executar. Se ela for igual a 5, ela não vai executar esse menu, tá? Então, muito provavelmente tem um outro menu anterior, tá? Esse daqui é o exemplo avulso, né? Mas só para você ver como é que fica em Python, tá bom? Agora nós vamos ver estrutura de repetição. Para que serve a repetição? O que é uma estrutura de repetição? É a parte de um algoritmo, como você está lendo aqui no slide, é a parte do algoritmo que permite que um conjunto de instruções seja repetido diversas vezes, em vez de você repetir o código. Eu preciso repetir um intervalo. Eu preciso repetir um intervalo de código. Ao invés de você dar o Ctrl+C, Ctrl+V lá embaixo, você vai usar uma estrutura de repetição, tá? Vinculada a uma condição, ou seja, vai repetir até uma determinada condição ser verdadeira, tá? Então ele vai dar o laço, ele vai dar o loop. Se a condição que você dá for verdadeira, ele sai. Se não for, ele vai voltando até se tornar verdadeira, tá? Ou seja, até, em outras palavras, repita até que eu diga que não é para repetir mais. Tá bom? Então, as estruturas comuns de repetição são for, dentro de Python, naturalmente. Lembrando a você que estamos falando da linguagem Python. Então, naturalmente, as estruturas comuns de repetição são for, tá? O do while, tá? O do while e o while. Mas em Python não tem o do while, tá? Dá para fazer manipular o while. O que é o do while? Ele repete, volta até a condição ser verdadeira. Vai repetindo, tá? O loop. Mas em Python não tem isso não. Mas é uma estrutura que existe. Mas em Python não tem, tá? De forma nativa. Mas a gente pode fazer usando o while, tá? O do while, que é o semelhante ao while, mas garante que a ação seja realizada pelo menos uma vez, tá? Que não tem nativamente no Python, mas dá para fazer usando
usando o while, tá? Mais para frente a gente vai ver isso, tá bom? Então nós temos aqui o for, tá? Você especifica quantas vezes, previamente, antes de começar a execução, você já determina para o algoritmo, ó, eu quero que repita isso daqui 10 vezes, 20 vezes, 1 milhão de vezes. Então ele vai repetir o laço até dar essas 10 vezes, 1 milhão de vezes, tá? Esse é o laço for, tá bom? Tá? Agora vamos falar especificamente do for. O for é um tipo de laço contado, já com a quantidade de repetição já definida, previamente definida, tá bom? A estrutura aqui ele fala que eu coloquei aqui para vocês que a estrutura é ideal para situações onde o número de repetições é conhecido e é controlado por uma variável contadora que gerencia cada interação. Léo, o que é isso na prática? Na prática, você define, faz uma condicional, você coloca no laço, ó, eu quero determinar, quero que ele repita 10 vezes, por exemplo. Então você vai colocar um contador para fazer a contagem desses loops. Então cada vez que ele entrar no loop, terminar o loop, você conta um, incrementa um no seu contador. Então na hora que você vai definir essa quantidade de loop, você tem que declarar uma variável, usar uma variável, né? Iniciar ela em 0 e usar essa variável para você no seu laço, tá? Mas, Léo, como é que faz isso, Léo? Vamos pro slide. Então, eu tenho aqui um exemplo. Variável, tá? For, variável em range. Range, você vai definir o início e o fim e o incremento, tá? Então, como eu falei, eu tenho uma variável controladora. Vamos falar aí conte, tá? Início, conte, 0. Aí você vai colocar o fim, né? O intervalo, mais 1, tá? Mais 1. Por quê? Ele vai até o número, mas não inclui o número. O que você quer dizer, Léo? Por exemplo, eu quero fazer 10 loop. Se eu colocar 10 ali, ele vai fazer só 9 repetições e vai parar na 10ª. Então ele vai contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Parou. Ele começa em 1. Tá? Agora, se eu coloco 11, ele dá o 10º loop. Então, a grosso modo, para você não errar, você acrescenta 1. Tá? E o incremento? Mais 1, mais 2. Tá? Esse incremento aqui é a atualização do seu contador. Vai contar mais 1. Então, se é 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 3, 5, 7, 9. Ou seja, se aqui for 10, se você quiser fazer 10 loop, ele 10 vezes, ele só vai fazer 4 vezes, porque ele vai atualizar o contador 2 em 2, tá? Então, esse valor final aqui é do contador, tá? E o início do contador. Entendeu? Pegou a visão?
Então, e aqui a execução do código que você quer repetir. Tá bom? Qualquer dúvida, aqui embaixo, agora, vai aparecer meu WhatsApp. Tu e as dúvidas e manda para mim, tá? Agora, outro exemplo legal para se fazer é o da tabuada. Vamos ver comigo? Então vamos lá, volte para o slide. Então é o seguinte, número igual int, input, digite o número. Esse é o número, ou seja, de qual tabuada que você quer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 100, enfim, um número qualquer aí. Então o i igual a 0, tá? Então o i ele vai até a 11. Então ele vai dar o loop. Cada loop que ele der, ele vai fazer a multiplicação, tá? Quando a multiplicação e vai dar o resultado. Então aqui no lado ele é a tabelinha que ele vai retornar. Então o número de entrada, que é o num, vezes o número de saída, que é a multiplicação. Então ele vai pegar multiplicação igual número vezes i. Entendeu? Aí ele vai dar a resposta aqui. Então a saída vai ser essa daqui. Tá bom? E aqui nós temos aqui o teste de mesa, tá? Para o valor i. Valor i até, ó, a execução aí manual do seu algoritmo. Beleza? Então nós temos também o while, repetição while, é um tipo de laje condicional, repetição, repetição que leva uma condição, tá? O que significa que o loop depende de uma variação de uma condição. Aqui laço de repetição que depende, tá? Aqui tá errado. Aqui é laço de repetição que depende de uma variação de uma condição, tá? Ela é empregada quando há um número indeterminado de repetição e se destaca por realizar um teste condicional no início. Ou seja, ele vai dar o loop, aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Ele vai verificar uma condição e vai dar o loop de acordo com a resposta da condição. Beleza? Tá? Então nós temos aqui um exemplo de for, variável controle contador, determina o número de repetições de conjunto de comando. Contador e o número de repetição, tá? Já na estrutura IO, não é necessário ter uma variável de controle, mas sim uma condição usada para controlar a repetição do algoritmo. É importante garantir que, em algum momento, essa condição seja interrompida. Caso contrário, o algoritmo pode entrar em loop infinito. Então tá aqui, while, condição e instrução, dentro de Python. Lembrando, a estrutura repita não tem, é um laço condicional, tá? Para quem estudou aí o pseudocódigo, lembra que tem o repita. Mas dentro de Python não tem repita. Repita até, entendeu? Executa primeiro o código, repita. Lembra dessa condição? Então, em Python não tem o repita. Mas dá para fazer com while. Vamos ver como é que faz com while? Ó, while true e a condição. Ou seja, ele vai repetir aqui até a condição atender a condição. Se atender a condição, ele encerra. Beleza? Então vamos aqui. Próximo aqui.
Vamos falar das estruturas de repetição aninhadas, encadeadas. Encadeadas. Vamos lá? Mas eu acho aí que não apareceu o último. Ah, agora eu vou voltar aqui, ó. Eu falei para você, mas não estava no slide. Então aqui, while true, if condição. Tá? Ou seja, ele vai repetir aqui até a condição ser verdadeira. Condição verdadeira, break, para, sai do laço, segue o barco. Beleza? Foi o que eu falei antes, mas não tava no slide. Tá bom? Então vamos falar então das repetições aninhadas, tá? Então, assim como a estrutura condicional é o possível encadeamento de uma estrutura de repetição. Ou seja, uma estrutura de repetição pode estar uma dentro da outra. Nesse cenário, é importante garantir que todas as instruções da construção interna estejam contidas dentro de uma construção externa. Ou seja, a lógica, né? Ele está falando aqui esse rodeio todo para falar que a estrutura tem que ter uma lógica, tá? Senão pode causar aí loop infinito, enfim, não ter a resposta que você deseja, que deseja que o teu algoritmo dê, né? Então nós temos aí a estrutura de loop aninhado. Aqui você vê que o for, a variável 1 e a variável 2. O for tem uma contadora, tá? Incremento, um início e um fim. Inicia o valor que ele vai iniciar e o fim e quanto que ele vai adicionar. E o for aqui, ele a mesma coisa. E a instrução. Lembrando, anota aí. Anota aí. A execução é de dentro para fora. Ou seja, ele vai executar o que tiver mais embaixo para os mais em cima. Ou seja, ele vai executar esse laço, vir aqui e vai executar de novo. Vai e vem para cima, executar esse daqui primeiro. E se tivesse mais fora aqui, ia executar o que tiver mais interno, digamos assim, tá? E isso tudo, tá? Até terminar o ciclo de todos, tá bom? Tá? Então vale lembrar que em Python não existe estrutura nativa do while, mas podemos simular seu comportamento com a estrutura while, tá? While true é o que a gente fez aqui, while true, condição para quando ele foi falta, dá um break ali que ele não executa o laço e segue o algoritmo. Tá bom? Agora nós vamos falar de procedimento e função. Léo, qual é a diferença prática de procedimento e uma função? Quando saber que é uma função ou é um procedimento? A diferença básica é que procedimento não retorna valor. E a função já retorna. Em outras palavras, a função é um procedimento que retorna valor. Tá bom? Então fica aí com você, tá? Quando você vê a palavra procedimento, não retorna valor. Quando você ouvir falar em função, ela retorna valor. Tá bom? Então, quando você vai repetir um código, você pode fazer essa repetição de código usando um procedimento, tá? Como assim, Léo? Quando você precisar repetir aquele código, você chama o procedimento, tá? Toda vez que você precisar repetir aquele intervalo de código, você invoca aquele procedimento. Anote a dica. Tá bom?
E a função, é o procedimento também, mas diferente você ter que retorna o valor. Tá? Então, como eu disse, o procedimento é o segmento de código delineado por um nome que compreende o conjunto de instruções com início e fim. Ele é utilizado para invocar uma execução de uma rotina a partir de qualquer parte do programa. Foi o que eu disse para você agora há pouco. Programa principal ou de uma subrotina. Quando uma subrotina, procedimento, é chamado, ela é executada. Ao ser concluída, o controle retorna para a linha seguinte do código. Tá? Seguinte a instrução que invocou. Uma subrotina de procedimento é caracterizada por não retornar um valor para o ponto chamado. Tá? Pegou a visão? Se não pegou, volte o vídeo e reveja o que eu falei anteriormente. Ou pausa ele e anota isso daqui que eu tô falando. Tá bom? Então, tá aqui no lado, a definição de procedimento. Agora vamos ver a função. O que é a função? Mas antes, tá aqui a estrutura da função, do procedimento. Tá? Nome do procedimento, aí vem ali as variáveis, tá? As instruções, tá? Aqui tem o exemplo de instrução, o exemplo da declaração das variáveis, né? Então, aqui ela vai retornar um print na tela, né? Vai printar na tela, vai imprimir na tela e o fim, tá? Agora vem uma anotação importante aqui. Em Python é fundamental que as funções sejam definidas antes de serem chamadas no programa principal. Ou seja, você vai colocar os seus procedimentos, as suas funções antes do programa principal, da função principal, tá? Então você vai acima da função principal. Se você colocar abaixo, não vai ter, quando você invocar ela na função principal, você não vai ter retorno, vai dar erro de sintaxe, porque o compilador ele não vai enxergar essa função e já vai dar erro de sintaxe. Lembram por quê? Porque a execução do algoritmo é linear, tá? Então ele vai ler as funções ali, quando ele executar a função principal, ele já vai saber que tá dos procedimentos. Agora, em Python, vamos falar de função agora, né? Função em Python é essencial, uma subrotina que desvia a execução do programa principal para realizar uma tarefa específica. A distinção fundamental entre uma função e procedimento é que a função sempre retorna valor. Foi o que eu falei para você, né? Sempre retorna valor. Aí tem o exemplo aí de soma, né? Então, a função, né? Então, em amarelo, aqui, né? Em amarelo é a codificação dentro do programa, né? Em Python, né? Então, aqui, definição, soma A mais B, retorne A mais B. Aqui no programa, na função principal do seu algoritmo, resultado igual, aí invoca a função, passa os parâmetros, que é o número 5 e o número 4, tá? Aí vai imprimir para o usuário a variável resultado. Então ele vai aqui, 5, 4. 5 é A, 3 é B. 5 mais 3 é 8. E o resultado aqui vai ser 8. Tá? Porque ele vai retornar aqui 8 e vai guardar em resultado. Então ele vai exibir aqui 8. Beleza? Então agora vamos falar aqui. O exemplo prático é o algoritmo para calcular o fatorial de x, né?
Então aqui, FAT igual a 1. Então vai I igual inicia em 1 e vai dar X mais 1. Então ele vai multiplicar por I, né? E vai retornar fatorial. Aí, no programa principal, ele vai invocar a função N e vai guardar o retorno, né, o resultado do fatorial. Ele vai retornar e guardar em resultado e vai imprimir resultado. Então, obrigado pela sua audiência. Então, se você não é inscrito, se inscreva. Qualquer dúvida, aqui está o meu WhatsApp. E estamos lá para tirar a sua dúvida. Beleza? Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha. E até o próximo vídeo.